Acredito que se tinha alguém cansado de Coríntios, já deu para descansar. Nós vamos prosseguir para a exposição dessa epístola. Querendo o Senhor, nós caminharemos para encerrar toda essa epístola de Paulo aos Coríntios. Coríntios capítulo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, no caso uma esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós os semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e que, ou quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Meus irmãos, a última mensagem que nós vimos na exposição de 1 aos Coríntios, no capítulo 8, que foi todo o capítulo, o apóstolo Paulo nos mostrou e nos ajuda a entender que a nossa liberdade deve ser regulada pelo amor. Por um amor que constrói, por um amor que se conscientiza, que entende a fraqueza daquele que está ao seu lado, e de um amor que cuida, que abre mão, muitas vezes, do seu direito para que o irmão, que ainda não aprendeu a fazer uso correto da sua liberdade em Cristo Jesus, não seja conduzido ao pecado. Quero lembrar aos irmãos algumas questões literárias que são importantes para entendermos o que Paulo está escrevendo aqui no capítulo de número 9. Paulo, ele está escrevendo a uma igreja dividida em facções. Uma igreja que tinha a facção do Apolo, a facção do Paulo, a facção de Pedro, de Cefas, e até os mais espirituais, que era da facção de Cristo Jesus. Uma igreja dividida.
E ao encontrar essa igreja dividida, o apóstolo Paulo então vai tratar sobre a verdadeira comunhão do corpo do Senhor, que só pode ser vivida na unidade. Ele fala disso extensivamente do capítulo 1 ao capítulo 4, que nós já passamos e já vimos. Paulo também vai mostrar que não adianta haver unidade se não houver pureza. Porque uma igreja pode ser unida no pecado, inclusive. Uma igreja pode estar unida para fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, unidade, de fato, só pode ser experimentada com pureza. E é o que ele vai tratar no capítulo 5, em que esta igreja, especificamente a igreja de Corinto, tinha ali um jovem que estava tendo relações com a sua madrasta. Os irmãos sabiam e não faziam nada. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo vai mostrar que a verdadeira unidade da igreja, ou a verdadeira unidade do corpo de Cristo Jesus, é vivida quando os irmãos compreendem as suas diferenças, mas vivem com essas diferenças para a glória do Senhor, e quando os irmãos amam a pureza e buscam a pureza em suas próprias vidas e na vida daqueles que estão ao seu redor. E aí, irmãos, a partir do capítulo 5 fica muito evidente para nós que dessas facções duas estavam em guerra em Corinto, literalmente. A facção dos libertinos, que Paulo vai tratar aqui no capítulo de número 6, daqueles irmãos que achavam legal levar os irmãos aos tribunais para mostrar que eles tinham razão. Aqueles irmãos que queriam sair do tribunal batendo no peito dizendo, tá vendo? Eu sabia que estava certo, olha o juiz dando causa ganha para mim. E Paulo vai falar, vocês não devem fazer isso. Daqueles irmãos que diziam assim, olha, se há desejo e se há forma de saciar esse desejo, então a gente deve fazer. Porque se tem comida e se tem estômago, ou seja, se tem fome, a comida é para o estômago. Logo, se eu tenho apetites sexuais, então satisfazer os meus apetites sexuais é sim uma forma correta de fazer uso das coisas que Deus criou. E Paulo vai dizer então que aqueles irmãos estavam equivocados. No capítulo 6, Paulo trata novamente sobre a importância de unidade e de pureza. Aí no capítulo 7, Paulo fala já para um outro grupo, para uma outra facção, que é a facção dos moralistas, que estava certamente em pé de guerra, em conflito com a facção dos libertinos. E Paulo percebe ali uma facção daqueles que diziam assim, olha, você quer agradar ao Senhor? Então abdique-se de todos os desejos, ou de todas as satisfações que você possa ter, inclusive na área sexual. Paulo vai mostrar que não é bem assim, que o Senhor criou essas coisas para, de forma muito correta, serem utilizadas para a glória dele, para o benefício do casal. Aí chegamos no capítulo 8, em que esse grupo moralista está olhando para os irmãos libertinos que não estão nem aí com nada, porque não observam lei, porque afinal de contas, agora estão libertos em Cristo Jesus, como acabamos de cantar, libertos em Cristo Jesus. Então, eu posso comer o que eu quiser, porque eu sei que as carnes oferecidas nos templos pagãos não são, na verdade, carne sacrificada a ídolos, porque o ídolo não é nada. Paulo vai tratar sobre isso no capítulo 8. Mas esse tratamento agora vai se estender até o capítulo 10. Porque o que Paulo quer tratar aqui, meus irmãos, não é apenas se podemos ou não comer, porque não é esse o foco do apóstolo, mas é como devemos usar a nossa liberdade. Nós fomos libertos em Cristo Jesus, éramos escravos do pecado, mas fomos libertos em Cristo Jesus, e nós já vimos isso no capítulo 6, para sermos escravos de Cristo Jesus. Ora, então, se somos livres, como usar esta liberdade paradoxa? Porque ao mesmo tempo que somos livres, nós também somos escravos do Senhor. Então, como usar essa liberdade? É isso que Paulo quer tratar até o capítulo 10. Ele começa aqui no capítulo 8. E o texto que nós estamos lendo, que vimos, fala também um pouco sobre isso. A uma primeira vista pode parecer que Paulo está falando de outra coisa, que Paulo está tentando defender o seu apostolado, que Paulo está tentando demonstrar o seu direito, quem sabe até que Paulo está buscando alguma glória ao dizer assim, olha, eu servi a vocês e eu não busquei absolutamente nada. Mas não é isso, irmãos. Quando nós entendemos, e por isso que é muito bom fazermos essa exposição sequencial, a gente vai ver que Paulo vai usar o seu próprio exemplo de como devemos usar a liberdade a fim de abençoar a igreja, e não apenas nós mesmos. Por isso, eu quero expor esse texto
com a seguinte perspectiva, com a seguinte proposição: o uso da nossa liberdade em Cristo, abdicando de direitos para benefício do corpo. E eu quero lembrar a proposição da mensagem anterior, do capítulo 8, que é a nossa liberdade sendo regulada pelo amor. Usando o amor para regular a nossa liberdade, então nós aprendemos a abdicar de direitos para o benefício do corpo de Cristo. Porque o propósito de Paulo é que a igreja de Corinto, tão boa, tão cheia de dons, tão cheia de talentos, tão cheia de recursos, cheia de conhecimento, cheia de palavras, ele fala isso no capítulo 1, viva de fato, experimente de fato o que é a unidade do corpo de Cristo Jesus. E para isso, eles precisavam regular essa liberdade com amor, um amor que constrói, um amor que entende a fraqueza do outro, um amor que cuida do outro. E precisavam também usar essa liberdade, abdicando de direitos para o benefício do corpo do Senhor. Paulo vai nos mostrar, irmãos, até o capítulo 11, até o versículo 11, aliás, o direito apostólico que ele tinha. Um direito que lhe era garantido por um ofício. Paulo era genuíno apóstolo do Senhor Jesus. Vejam comigo o versículos 1 a 3. Paulo vai dizer assim, olha, não sou eu porventura livre? Notem como essa frase, meus irmãos, ela claramente se conecta à questão da liberdade do capítulo 8. Paulo vai dizer, não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Acaso não sois vós frutos do meu trabalho no Senhor? Olha, se não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, porque vós sois o selo, ou vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que ficam me interpelando. Paulo então vai falar de um direito que lhe é conferido pelo seu ofício, ele é genuinamente um apóstolo do Senhor. Depois de demonstrar que a nossa liberdade deve ser regulada pelo amor, meus irmãos, como eu disse a vocês e vou repetir, um amor construtivo, um amor consciente, um amor cuidador, Paulo vai sinalizar que ele já estava ou já havia praticado o que ele disse no versículo 13 do capítulo 8. Olhem para a sua Bíblia comigo. Olha, capítulo 8, versículo 13, Paulo vai dizer assim, meus irmãos, se alguém se sente prejudicado quando eu como, eu faço questão de não comer nunca mais. Olhem só. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. A carne que é sacrificada a ídolos, depois enviada para os comércios, para o açougue. Eu nunca mais vou comer carne para que não venha a escandalizar o meu irmão. E aí pode parecer que Paulo tem um discurso bonito, mas que na prática não funciona. Porque nós muitas das vezes somos assim, irmãos. Nós temos um discurso maravilhoso, mas que na prática não se sustenta. E Paulo, ao contrário, tem um discurso maravilhoso e uma prática adequada, porque ele vai dizer assim, meus irmãos, eu não sou livre. Eu também não tenho liberdade. Eu não sou apóstolo do Senhor. Eu sou um genuíno apóstolo. No versículo 2, ele vai dizer assim, olha, pode até ter alguém aí, ou pode até ter outros que questionem o meu apostolado, mas vocês não. A igreja de Corinto não pode. Vocês foram plantados por mim. Paulo vai dizer, eu plantei, lembra? Eu fundei essa igreja. Se alguém duvida do meu apostolado, pela minha vida pregressa, porque antes persegui os cristãos, porque participei da morte de um cristão, sim, essas coisas são verdades. Alguém pode questionar o meu apostolado, mas vocês não podem. Paulo está dizendo à igreja, eu sou um genuíno apóstolo do Senhor. Eu também tenho direitos. Eu também tenho liberdade. Eu também posso algumas coisas. No versículo 3... ele vai chamar a atenção para isso, ele vai dizer, esta é a minha defesa. Na tradução da Ara, lamentavelmente tem 2 pontos aqui, que não há no texto grego, porque é uma afirmação de Paulo. Paulo vai dizer assim, olha, quando alguém vem questionar o meu apostolado, eu aponto para vocês. Eu peço a eles que olhem para o que eu fiz, ou para o que o Senhor fez através de mim, entre vocês. É isso que Paulo então vai dizer.
Paulo, ele vai escrever a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele vai falar sobre os coríntios serem essa carta de recomendação de Paulo, do seu apostolado. Ele vai dizer assim, olha, temos nós necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vocês, ou de vós outros. Ele vai continuar a dizer, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. A igreja de Corinto era a prova cabal de que Paulo era um genuíno apóstolo do Senhor. O genuíno apóstolo do Senhor. Ele também faz, nas 4 perguntas retóricas que ele faz aqui, todas elas exigindo uma resposta positiva. Sim, 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 Paulo, você é livre. Sim, você é apóstolo. Sim, você viu Jesus, o nosso Senhor. Sim, Paulo, nós somos fruto do seu trabalho. Mas uma pergunta interessante que Paulo faz aqui é quando ele diz assim, eu não vi Jesus, o nosso Senhor. Alguns poderiam questionar que o apostolado de Paulo não era válido porque ele não tivera contato com Jesus encarnado, com o Deus encarnado. E não é à toa que ele usa aqui o nome próprio do nosso Senhor. Eu não vi Jesus. Eu não vi o Deus encarnado, sim. Ele o viu a caminho de Emaús, ele o viu em outras ocasiões. Ele encontrou-se com o Jesus encarnado, sim. Com o Deus homem, sim. Ele era um genuíno apóstolo do Senhor. E aí, irmão, se ele é um genuíno apóstolo do Senhor, que tem toda a liberdade em Cristo Jesus, ele vai desenvolver esse argumento para mostrar que ele tem direitos de apóstolos, ora. Se ele é um apóstolo, aliás, então ele tem direitos de apóstolo. Que direitos são esses? Versículos 4 a 6. Ele vai dizer assim, não temos nós o direito de comer e beber, e também de nos fazer acompanhar de uma esposa cristã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo, então, aqui vai apontar alguns direitos que o apóstolo tem, e ele, como um genuíno apóstolo, tem esses direitos. Quais direitos? No versículo 4, de alimentação. No versículo 5, de companhia, de esposa. Da esposa estar ao seu lado, na obra missionária. No versículo 6, de dedicação exclusiva ao ministério e, consequentemente, de sustento. Porque os outros apóstolos experimentavam essas coisas. Eles viviam essas coisas, eles tinham essas coisas. Então, vejam o direito do apóstolo Paulo pelo seu ofício apostólico. Ele tinha direitos. Ele tinha direitos. Vão juntando essas informações porque isso vai redundar lá na frente. Mas direito ele tinha. Privilégios ele tinha. Porque ele era um genuíno apóstolo. Porque ele tinha esse direito por ofício. Mas ele também tinha esse direito, meus irmãos, por analogia. Que analogia? Versículo 7. Vejam só. Quem jamais, ou quem é que vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não se alimenta do seu leite, ou do leite do rebanho? Então Paulo vai dizer o seguinte, por analogia, ao olhar para as coisas aí fora, é natural que quem trabalha receba o fruto do seu trabalho. Que soldado que se alista ao exército para tirar do próprio bolso para servir a um exército? Essa é a pergunta de Paulo. Que lógica é essa? De alguém pagar para trabalhar? Eu tenho direito, horas. Eu trabalho. Eu sou apóstolo. Eu prego o evangelho. Eu tenho direito à alimentação, à companhia de uma esposa. Tenho direito também de me dedicar exclusivamente ao ministério. A segunda figura que Paulo usa aqui é do agricultor. Que é agricultor que trabalha, que planta uma vinha e jamais come o fruto da vinha. A lógica natural é de entender que quem trabalha come. Então quem planta uma vinha, versículo 7, quem planta uma vinha e não come do seu fruto? E ele vai fazer aqui mais um argumento analógico que é o do pastor. Quem é que cuida, que apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Essas três figuras, meus irmãos, elas são interessantes. Paulo deseja comprovar que ele é um genuíno apóstolo.
E ele então tem direitos. Assim, ele vai usar essas três figuras naturais comuns à cultura daquela época para demonstrar que o trabalhador é sim digno da sua recompensa. Soldado, agricultor e pastor. Essas figuras que são comuns daquele tempo não foram usadas aleatoriamente por Paulo, meus irmãos. Porque Paulo era um soldado alistado ao exército de Cristo. Alistado, inclusive, muito antes dele nascer, eleito, desde a eternidade, para ser um guerreiro do exército do Senhor. Paulo também era um agricultor, porque várias vezes Deus vai chamar o seu povo de vinha, e ele então fora comissionado por Deus para cuidar dessa vinha. Ele era um agricultor, ele esperava receber então o seu salário do seu trabalho. E Paulo também era um pastor. Acho que nem preciso explicar isso para os irmãos. Ele cuidava do rebanho do Senhor. Então, por ofício ele tem direitos, por analogia ele tem direitos, mas Paulo não para aí. Paulo vai basear ainda mais os seus direitos agora pelo preceito bíblico. Versículos 8 a 10. Ele vai dizer assim: porventura falo isso como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Ele vai responder: é certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, se ele tem direitos por ofício, se ele tem direitos por analogia, ele tem direitos por preceitos bíblicos. A palavra de Deus é o próprio instrumento que ensina à igreja em Corinto que Paulo tinha direitos. E para ficar muito claro, o direito de receber pelo trabalho que ele exercia naquela igreja. Como eu disse, meus irmãos, Paulo não estava pensando em basear a sua defesa apenas em circunstâncias naturais. A Bíblia também era a fonte do seu direito. Nós vimos na nossa liturgia de culto, no Salmo 147, que sim, Deus cuida dos animais. No Salmo 147 nós lemos que ele alimenta os animais, ele dá alimento ao corvo quando eles têm fome. Deus cuida dos animais. Então, quando Paulo diz: acaso é com bois que Deus está preocupado? Paulo não está querendo dizer que Deus não está nem aí para a sua natureza, para a sua criação, e que ele só se importa com o homem. Não é isso. Mas é que o preceito dado por Deus ali nos mostra que Deus espera que sejamos bons mordomos, que cuidamos no lugar do próprio Deus daqueles que nos servem. Não era correto, então, amordaçar o boi enquanto ele passava com o seu maquinário por cima dos grãos, para que ele não pudesse comer dos grãos. Nos dias atuais, se nós fôssemos falar aí num processo de produção, a melhor forma de evitar gastos ou desperdícios, de obter mais lucro, seria exatamente amordaçar o boi. Não permitir que o boi coma dos grãos que ele está ali trabalhando. Mas havia um preceito em Israel para que nenhum judeu fizesse aquilo. Aliás, alguns comentários vão dizer, aliás, que se alguém fizesse aquilo, eles poderiam ser açoitados na sinagoga, porque era uma ofensa. Não valorizar aqueles ou aquilo que lhe servia. Aí Paulo vai dizer: será que Deus estava só preocupado com animais? Será que ele não está demonstrando e não está trazendo princípios aplicáveis a nós? Sim, é aplicável a nós, Paulo vai dizer. Porque quem trabalha, todo trabalhador, só gasta as suas forças e as suas energias naquilo que ele tem esperança de, por meio das suas forças, por meio das suas energias, obter o seu sustento. Versículo 10. Então, quem trabalha vai fazer na esperança de obter ali o fruto do seu trabalho. Então vejam o direito do apóstolo Paulo. É um direito garantido por ofício. Ele é um genuíno apóstolo. É um direito garantido por analogia. Todo que trabalha come. É um direito bíblico. A Bíblia diz que ele tem esse direito. É um direito, meus irmãos, legítimo. Versículos 11 e 12. Ele vai dizer assim: e assim, perdão, estou no capítulo 8, capítulo 9, versículo 11 e 12. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós,
Não temos nós em maior medida? Este é um direito legítimo. Ora, se como servo e instrumento de Deus eu estou aqui, ou eu servi a vocês, para lhes semear coisas espirituais, coisas eternas, coisas inigualáveis, coisas incomparáveis em questão de valor, seria muito, Paulo vai dizer no versículo 11, seria muito recolher de vocês bens materiais, coisas terrenas, seria muito, para que fique uma linguagem muito clara, ter um salário? Enquanto que eu, na verdade, dispenso a vocês coisas eternas, coisas valiosíssimas. Paulo tem direito. É um direito legítimo. Esse é um direito que Paulo vai falar também, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer assim, olha, mas aquele que está sendo instruído, ou seja, o discípulo, faça participante de todas as coisas boas aquele que o discipula, aquele que o instrui. Então vejam o direito do apóstolo Paulo. Lhe é garantido por um ofício, lhe é garantido pela analogia, lhe é garantido pelo preceito bíblico, lhe é garantido pela legitimidade. Ora, ele dava coisas espirituais para aquela igreja, coisas eternas. Seria muito esperar dela algum cuidado material? Diante de tudo isso que vimos, irmãos, eu quero propor algumas aplicações, aliás, duas, para que possamos prosseguir. A primeira delas é uma frase que nós ouvimos constantemente, e que é verdade. Deus não precisa de dinheiro. Talvez você já tenha escutado isso. Talvez alguma vez que você tenha falado que era cristão, que era membro de uma igreja evangélica, você tenha ouvido, você então dá o seu dinheiro, dá o seu dízimo para alguém? E talvez tenha escutado isso. Deus não precisa de dinheiro. E Deus não precisa mesmo, irmãos. Ora, ele fala pela boca do profeta Ageu, no capítulo 2, versículos 3 a 9, aliás, um livro que vimos no ano passado, que dele é o ouro, que dele é a prata. Tudo é dele. Deus não precisa de dinheiro. Mas os seus obreiros de tempo integral precisam. O espaço de culto que prestamos a Deus precisa de dinheiro. A energia precisa ser paga. A mobília precisa ser trocada. Então, Deus não precisa de dinheiro. E Paulo vai nos mostrar aqui que é correto entender que os servos dele precisam. E os irmãos sabem, eu tenho muita tranquilidade de falar isso, que eu prego sequencialmente. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do meu ministério. Eu estou mostrando o que a palavra de Deus nos ensina. Mas há uma segunda aplicação para nós aqui, irmãos. A aplicação de que dizimar, meus irmãos, não é apenas a forma de demonstrar gratidão a Deus. Todas as vezes que a igreja tem a oportunidade de dizimar, é no momento em que nós chamamos de momento de gratidão, porque expressamos a nossa gratidão a Deus. Mas dizimar não é apenas a forma de demonstrar gratidão a Deus, é também a forma de demonstrar que nós somos bons mordomos, de que nós não amordaçamos o boi enquanto ele debulha, de que nós cuidamos daqueles ou daquilo que o Senhor deseja que nós cuidemos, porque Ele cuida, mas Ele cuida através de nós. Então, todas as vezes que você dizimar, lembre-se, é uma forma de gratidão a Deus, mas é uma forma de demonstrar que eu administro corretamente aquilo que é dele. Não é meu, é dele. Então, tendo visto até aqui o direito apostólico de Paulo, agora a gente vai entender por que ele fez tanta defesa desse direito. Versículos 12 a 18, ele vai então mostrar que ele abdicava desses direitos pelo uso da sua liberdade para benefício do corpo. No capítulo 8, Paulo tinha dito assim, meus irmãos, querem usar corretamente a liberdade de vocês? Regulem-na pelo amor. Demonstrem amor pelos outros. Olha, você pode fazer o que você quiser, todas as coisas são lícitas. Mas nem tudo convém. Ele vai falar isso aqui no capítulo 10. Ele vai dizer, se você pode fazer tudo, inclusive diga não para o seu direito para que seu irmão seja beneficiado. Ora, se o seu irmão é escandalizado quando você come a carne sacrificada a ídolo, não coma mais carne. Ou coma outra carne. Isso é regular a liberdade pelo amor. Mas como eu disse a vocês, que é muito fácil alguém dizer assim, Paulo, é fácil falar, né, Paulo? Mas faz aí você. Aí ele vai mostrar que ele abdicava dos seus direitos
pelo uso da sua liberdade, para benefício do corpo. Versículos 12 a 18. Vejam comigo, então, dos versículos 12 a 14, quando Paulo vai nos mostrar que ele abre mão desses direitos que ele tem para não colocar nenhum empecilho ao evangelho, para que nada atrapalhe o evangelho de ser anunciado. Ele diz assim, então, capítulo 9, versículo 12, na segunda parte: entretanto, e este entretanto aqui, meus irmãos, ele é enfático, ele é forte, é como se Paulo falasse: olha, eu tenho todos os direitos, mas eu abro mão deles. Eu abro mão deles. Eu não vou fazer uso desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Paulo, então, abdicava desses direitos ao usar a sua liberdade. Liberdade, inclusive, para dizer não àquilo que ele poderia ter em prol do benefício do corpo do Senhor. Para não colocar barreiras ao evangelho. Por alguma razão, meus irmãos, Paulo, em algum momento das suas viagens missionárias, entendeu que aceitar donativos seria um obstáculo ao evangelho. Eu tenho uma teoria, eu vou pedir licença aqui para projetar uma imagem, para que os irmãos possam entender essa teoria. Na imagem que vocês estão vendo, os irmãos podem ver algumas cidades aqui que Paulo plantou, algumas igrejas que Paulo plantou. Em destaque, a igreja na cidade de Filipos, que foi a igreja que vimos em nossa liturgia de culto. Notem, meus irmãos, a distância de Filipos, por exemplo, para Tessalônica. As igrejas eram muito perto. Filipos e Tessalônica praticamente do lado ali. É óbvio que uma imagem maior isso daria alguma distância. Mas percebam que Filipos está ao lado de Tessalônica. E os irmãos vão se lembrar que na liturgia de culto, Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer assim: olha, vocês enviaram para Tessalônica, não uma, mas 2 vezes, o que me era necessário. Paulo aceitava donativos da igreja de Filipos, que havia depois enviado mais donativos, mais recursos a Paulo. Mas ele não aceitava da igreja de Tessalônica, não aceitava da igreja de Corinto, e não aceitou, por alguma razão que também não sabemos, da igreja de Éfeso. Dessas 3 igrejas, nós temos informação que Paulo não aceitou receber pagamento. Por alguma razão, Paulo entendeu que nestes lugares, receber pagamento pelo seu ministério iria pôr algum empecilho ao evangelho. E a minha teoria é a seguinte: se os irmãos perceberem, Tessalônica, Corinto e Éfeso estão em uma parte abaixo de Filipos. Tessalônica e Corinto, particularmente, em uma perninha, vamos chamar assim, neste mapa. Éfeso do outro lado. Nessas 3 cidades, na parte sul dessa região, a filosofia sofista, ela imperava. Aliás, eu quero ler com os irmãos, ou ler para os irmãos, o que Paulo fala, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 11, versículos 8 a 10. Vejam o que Paulo vai dizer. Quando eu estive entre vocês, meus irmãos, eu despojei outras igrejas, recebendo salário para vos servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, notem, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. A Macedônia é a região ali onde está a cidade de Filipos. Então, quando eles vieram, trouxeram de Filipos aquilo que me faltava. E ele continua escrevendo, então, a igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 11, versículos 8 a 10. E em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por alguma razão, nessa perninha onde os irmãos estão vendo Tessalônica e Corinto, que é chamada de Acaia, Paulo entendia que receber donativos ali, pelo evangelho, demonstrava ou trazia algum empecilho ao evangelho sendo anunciado ali. E como eu disse a vocês, qual que é a minha teoria? Então, nessa região, a filosofia sofista imperava. E o que era? Os irmãos sabem disso. Os coríntios amam a filosofia sofista. Paulo vai dizer, olha, se vocês querem um erudito, esqueçam. Se vocês querem uma boa retórica, se vocês querem um discurso como o dos sofistas, esqueçam. Eu decidi fazer Cristo conhecido e Cristo crucificado. Só isso, mais nada entre vós. Os sofistas, meus irmãos, eram os filósofos daquele tempo que amavam demonstrar o saber.
nas praças, nas ruas, com citações, com orações, com demonstração de eloquência. E esses sofistas, eles recebiam donativos. Então parece que Paulo entendeu que nestes lugares ele seria confundido com um sofista, o que ele não queria. E por essa razão, então, nessas igrejas, talvez esse não fosse um problema em Filipos, porque não uma, não duas, mas várias vezes a igreja de Filipos enviou recurso para Paulo, inclusive quando Paulo estava em Corinto. Mas Corinto, Tessalônica, Éfeso, nessas cidades, provavelmente ele não quis receber, porque ele não queria ser confundido com os sofistas. Não queria ser confundido com os sofistas. Em Atos 18, versículo 5, Paulo ali, até o capítulo 4, é dito que Paulo trabalhou com Áquila, construindo tendas, porque esta era a sua profissão. Mas quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, da região de Filipos, trouxeram a ele recursos que ele pôde então se dedicar exclusivamente à obra em Corinto. Como eu disse a vocês, e sendo mais uma vez repetitivo, em nossa liturgia de culto nós vimos o apóstolo Paulo falar com os filipenses, né? Vocês enviaram para mim recursos. Vocês enviaram algumas vezes. Então, Paulo não queria ser associado com os sofistas. Aqueles que, pela oratória, pela eloquência, pelo saber, obtinham recursos. Porque os sofistas, que eram amados pelos coríntios, eram odiados pelos cínicos, que também estavam em Corinto. Era uma outra classe filosófica. Os cínicos, já opositores aos sofistas, eles entendiam que a vida devia ser vivida da forma mais frugal possível, da forma mais simples possível. Então, os próprios cínicos recebiam doações, mas bem menores, para viverem de uma forma assim muito mínima. Paulo não adota nem uma filosofia, nem outra. Ele é Paulo, ele é o apóstolo. E se alguma coisa vai trazer dificuldade à pregação do evangelho, ao invés de receber donativos, ele vai trabalhar. Ele vai fazer tendas. Ele vai, de alguma forma, não trazer dificuldade ao evangelho. É por isso que ele abre mão dos seus direitos, para não colocar obstáculos à pregação do evangelho. Nos versículos 13 e 14, Paulo vai relembrar aos seus irmãos que a sua ação não era a regra. A regra era aquilo que o Senhor havia ensinado. E o que é isso? Vejam comigo. Versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O ordinário é isso. Viver do evangelho. Mas ele vai abrir mão disso, para não colocar nenhuma dificuldade, para não colocar nenhum empecilho ao evangelho. Notem, meus irmãos, como usar a liberdade que temos em Cristo Jesus, não pensando em nós, mas no outro. É isso que ele faz aqui. Mas Paulo abdica do seu direito, não apenas para não colocar empecilho ao evangelho, mas também para desfrutar do galardão. Um galardão bem interessante. Bem interessante. Nos versículos 15 a 18 ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim, olha, eu, porém, não contra a ordem do Senhor, mas por razões particulares que eu já disse a vocês, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Notem, meus irmãos, então, que parece que Paulo está jogando uma verdade na cara dos irmãos, né? Enquanto esteve em Corinto, vocês não me supriram, vocês não me sustentaram. Literalmente, eu não pedi nada a vocês. E aí, porque parece que Paulo está jogando na cara, ele diz assim, olha, mas eu não quero que vocês façam nada agora.
Eu não estou falando isso para que vocês me recompensem, para que vocês acertem o que ficou para trás, não. Eu não quero que vocês anulem a minha glória, anulem o meu orgulho, anulem o meu galardão. Não façam, não precisam se preocupar, eu não estou aqui jogando na cara de vocês. Naquele tempo, quando uma carta continha alguma exortação, desse tom, eles achavam que era uma cobrança, de forma muito delicada. Quando nós conversamos coisas assim, nós temos essa impressão, não é verdade? Quando a gente fala assim, olha, aquela vez que passeamos juntos, lembra que eu comprei um pastel para você? Fica parecendo que alguém está cobrando a gente. Imagina numa carta. E aí Paulo vai dizer, não, eu não estou cobrando vocês. Eu não estou preocupado com isso. Essa carta não é uma cobrança informal a vocês. Muito pelo contrário. Não se trata de uma cobrança. Pois eu não vou aceitar nenhuma remuneração, porque o meu orgulho é não aceitar remuneração na caia. Paulo vai dizer, esse é o meu orgulho. Porque, irmãos, quando alguém prega o evangelho, quando alguém anuncia o evangelho, e o faz por uma obrigação, no sentido de que ele foi chamado para aquilo, como é o meu caso, do que me orgulhar? Do que eu posso me orgulhar? Do que Paulo poderia se orgulhar se ele fora chamado por Deus, eleito por Deus, desde a eternidade para ser o pastor dos gentios? É isso que ele vai dizer no versículo 16. Olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Não! Anunciar o evangelho não é orgulho para mim. Não que anunciar seja um desgosto, não é isso. Mas o meu orgulho não é anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho é um preceito, é uma obrigação. Eu sou escravo. Eu fui chamado para isso. Ai de mim se não pregar o evangelho. Agora, quando eu faço isso de livre vontade, aí sim eu tenho galardão. Mas se eu faço isso constrangido, na verdade eu só estou exercendo a função de despenseiro. Eu fui chamado para fazer aquilo e estou fazendo. E Lucas, nas palavras, aliás, Jesus, nas palavras do evangelista Lucas, vai nos ensinar que nós devemos dizer ainda que somos servos inúteis, depois de ter feito tudo. Então, o orgulho do apóstolo Paulo não estava aqui na pregação do evangelho. Estava sim no versículo 18. Estava no fato, ele ainda vai dizer, vocês querem saber qual é o meu galardão? Meu galardão é poder anunciar o evangelho entre vocês gratuitamente. Gratuitamente. Isso é meu galardão. Então, Paulo abdica dos seus direitos, primeiro para não colocar tropeço ou obstáculo ao evangelho. Mas em segundo lugar, para experimentar um galardão. Curiosamente, um galardão que era pregar gratuitamente o evangelho. Isso é usar a liberdade, irmãos. Isso é usar a liberdade. Abrindo mão de seus direitos, Paulo vai demonstrar que liberdade em Cristo é liberdade, inclusive, para abençoar outros sem esperar nada em troca. Isso é liberdade. É quando eu digo assim, eu tenho todo o direito do mundo, mas eu não quero porque isso pode prejudicar meu irmão. Porque isso pode fazer meu irmão tropeçar. Eu tenho todo o direito do mundo, mas eu não quero para que meu irmão não se sinta escandalizado. Olha, eu posso beber, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas eu não quero. Porque eu não quero escandalizar o meu irmão. Em Corinto, os libertinos achavam que usar a liberdade era demonstração de maturidade. Olha, eu bebo, eu faço tatuagem, eu não estou falando contra essas coisas. Os irmãos conhecem minha opinião. Mas eu bebo, eu faço tatuagem porque eu sou maduro na fé. Essas coisas não são problema para mim. Mas Paulo vai nos ensinar que eu não bebo, que eu não faço, para não escandalizar o irmão fraco. Porque eu penso nele. Eu vou usar a minha liberdade, inclusive, para dizer não para o direito que eu tenho, para que o meu irmão possa ser trabalhado pelo Senhor. Isso é usar a liberdade. Algumas aplicações para que pensemos e assim prossigamos com o culto. Meus irmãos, algumas aplicações bem lógicas e práticas. Hoje, a Igreja Presbiteriana de Rio Pomba, a congregação, aliás, Presbiteriana de Rio Pomba, é a Igreja de Corinto. Hoje, a nossa congregação é a Igreja de Corinto. Um trabalho sustentado por uma cidade chamada Filipos, no nosso caso, Juiz de Fora, que é a nossa sede.
E a pergunta que eu faço aos irmãos é quando é que nós seremos a Corinto da segunda carta que Paulo escreve, no capítulo 9. Em que Paulo vai instruir os irmãos, porque aqueles irmãos de Corinto queriam não apenas sustentar o trabalho que estava acontecendo no meio deles, mas queriam também auxiliar os judeus que estavam passando dificuldades. Hoje nós somos uma igreja sustentada. Mas quando é que nós vamos evoluir para ser a igreja sustentadora? Tem que pensar isso. Paulo não trabalhou, aliás, Paulo não obteve recursos de Corinto, não é porque aquela igreja não tinha recursos, mas é porque naquele contexto, aquilo poderia ser prejudicial para o evangelho naquele contexto. Mas a obra do Senhor é feita com recursos. Nós vimos a liturgia de culto. Quem que envia recursos para que Paulo pregue o evangelho em Corinto? A cidade de Filipos. Quem que envia recursos para que aconteça o trabalho presbiteriano na cidade de Iupomba? A cidade de Juiz de Fora. Nossa igreja em Juiz de Fora. Sabe, irmãos, eu sonho com esse dia. Com o dia em que nós seremos sustentadores, não mais sustentados. Eu sonho com esse dia. Com o dia em que estaremos plantando trabalho em algum lugar que ainda não tem condições. Eu quero chamar você para sonhar comigo. Eu quero convidar você a sonhar comigo, a orar por isso, irmãos. Para que a gente deixe de depender de outras igrejas e passe a auxiliar as igrejas, inclusive. Segunda aplicação. Irmão, qual que é o preço que você paga para que o evangelho seja pregado, seja anunciado aos outros? Qual que é o preço que você paga? Sabe qual que foi o preço do apóstolo Paulo? Abre mão do seu salário. Ele vai dizer assim, quando ele escreve aos Coríntios na segunda carta, capítulo 11, ele vai dizer assim, olha meus irmãos, versículo 8, segundo aos Coríntios 11, 8, eu despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E no versículo 9 ele vai dizer assim, olha, e estando entre vós, ao passar privações, eu fiquei passando privações. Eu não me vali de absolutamente nada de vocês, porque eu preferi pagar um preço pelo evangelho. Passar privações. Então, a pergunta que eu faço a você, qual é o preço que você paga para que o evangelho seja anunciado a outros? Talvez o preço que você precise pagar é vencer a timidez. Pastor, eu sou tímido. Eu não consigo falar de Jesus às outras pessoas. Eu fico com medo do que elas vão pensar de mim. Eu fico com medo do que elas vão rir de mim. Eu fico com medo que elas comecem a fazer perguntas teológicas, e elas nunca fazem. Mas eu fico com medo delas fazerem perguntas teológicas que não sei responder. Então, pague esse preço. Vença a sua timidez. Talvez o preço que você precisa pagar é ceder parte do seu tempo para desenvolver relacionamentos nos quais você anuncia Cristo. O que eu quero dizer com isso? Talvez o preço que você precisa pagar é sair de casa. É ir tomar um sorvete na sorveteria para conhecer alguém e falar de Jesus para ela. Talvez seja ceder um pouquinho do seu tempo para poder conhecer pessoas e falar de Jesus para elas. Talvez o preço que você precise pagar é gastar tempo em oração por vidas de pessoas que você tem evangelizado ou conhece e quer evangelizar. No trabalho, na vizinhança. Qual o preço que você paga para que o evangelho seja anunciado a outros? Paulo passou privações. E você? E eu? Qual o preço nós pagamos? Talvez o preço a ser pago seja exatamente reservar um valor mensal para a oferta missionária, para aqueles que já estão fazendo o trabalho de evangelização em outros lugares. Outra aplicação. Não se distraia com as crianças, irmãos. O que você espera do evangelho? Para Paulo, o maior benefício não era o que ele poderia receber do evangelho. Para Paulo, o maior benefício era anunciar Cristo, demonstrando como ele era livre, inclusive, para abrir mão dos seus direitos. O que é que você espera do evangelho? Se eu pudesse trocar em miúdos, eu perguntaria, o que é que você faz aqui, meu irmão? O que o evangelho quer dizer para você? Para Paulo, o orgulho, o galardão, a recompensa era anunciar o evangelho gratuitamente. E para você? Será que é obter coisas do Senhor? Será que é desenvolver um relacionamento social com os irmãos?
O que é que você espera do Evangelho? E por fim, talvez depois de ouvir esse sermão você tenha ficado com a impressão de que abrir mão do seu privilégio deve ser um exercício muito difícil. Abrir mão do seu privilégio e do seu direito para abençoar o corpo do Senhor, então, deve ser muito difícil. Então, a minha orientação a você é que você se achegue mais a Cristo. Talvez você diga assim, a minha igreja não merece que eu pague preço nenhum, que eu abra mão dos meus direitos. Não, a minha igreja não merece. Mas quando nós nos aproximamos do nosso Senhor Jesus, é com Ele que nós aprendemos a pagar um preço por aqueles que nunca mereceram absolutamente nada, mas eu vou pagar esse preço. Se você pensa assim, seu relacionamento com Jesus precisa ser estreitado para que Ele te ensine a amar a igreja pela qual Ele morreu. Vamos cantar ao Senhor e após isso oraremos encerrando o nosso culto.